O vento uivava como um lobo faminto contra as janelas embaçadas da cabana, carregando flocos de neve que se acumulavam como segredos não ditos no telhado de palha congelada. Lírien Voss apertava o xale puído contra o peito, o coração martelando enquanto se encolhia no canto escuro da lareira moribunda. As cicatrizes em seu braço esquerdo ardiam, como se o ferro em brasa da marca ainda estivesse pressionado contra a pele, um lembrete cruel de que ela era indesejada e impura aos olhos do clã. Era véspera de Natal no arquipélago de Eira Forja, e o mundo lá fora celebrava com fogueiras e cânticos ancestrais, mas para ela era apenas mais uma noite de fuga. Um estalo na porta a fez congelar. A madeira rangeu, e uma rajada de ar gelado invadiu o espaço, extinguindo a última faísca da fogueira. Sombras alongadas dançaram nas paredes de pedra musgosa, e Lírien ergueu os olhos, o fôlego preso na garganta. Ali, na soleira, estava ele, o rei lobisomem de Eira Forja, Torn Cael, o alfa das Ilhas Gélidas. Sua silhueta imponente bloqueava a luz prateada da lua cheia, os ombros largos cobertos por um manto de peles negras que cheirava a pinheiro e sangue fresco. Seus olhos, de um âmbar flamejante, fixaram-se nela como presas prontas para o bote. "Saia daí, humana marcada", rosnou ele, a voz grave ecoando como um trovão distante, mas com uma urgência que não admitia recusa. Ele deu um passo à frente, e o chão de madeira gemeu sob suas botas pesadas, cravejadas de runas que brilhavam fracamente no escuro. Lírien recuou instintivamente, as costas colidindo com a parede fria. Suas mãos tremiam ao puxar as mangas da blusa esfarrapada para baixo, escondendo as linhas irregulares que serpenteavam de seu pulso ao ombro. A marca dos Voss, o clã humano que a havia renegado por nascer com sangue impuro, uma herança sussurrada de lobos ancestrais. No arquipélago de Eira Forja, um labirinto de ilhas congeladas ligadas por pontes de gelo eterno e fiordes negros, humanos e lobisomens, coexistiam em uma trégua frágil, selada por tratados antigos, forjados em sangue e fogo. Mas para os de sua linhagem, marcados como traidores, não havia lugar nas festas natalinas das cortes geladas, apenas o exílio nas cabanas isoladas das bordas do continente principal, onde o vento cortante do mar de gelo norte uivava promessas de esquecimento. "Por favor", murmurou ela, a voz rouca de desespero, os olhos castanhos arregalados fixos no rosto dele. Torn era uma lenda viva, rei das alcateias das Ilhas de Prata, onde fortalezas esculpidas em penhascos de gelo abrigavam salões de banquetes e rituais sob auroras boreais. Seu reinado era marcado por guerras contra os clãs rivais das Ilhas Negras, onde lobisomens selvagens desafiavam a lei da lua e humanos ambiciosos tramavam para roubar os segredos das transformações. Mas agora ele estava aqui, invadindo seu refúgio, o corpo emanando um calor primal que contrastava com o frio cortante. Ele se aproximou devagar, cada passo deliberado, como se testasse o ar em busca de fraqueza. Lírien sentiu o cheiro dele, musgo úmido, fumaça de lenha e algo selvagem, inebriante, antes mesmo de seu braço se estender para ela. Seus dedos calejados e fortes envolveram seu pulso com uma gentileza surpreendente, puxando-a para cima. O toque foi elétrico, a pele dela formigou sob a manga, e um calor inesperado subiu por seu braço, fazendo as cicatrizes latejarem de forma diferente, quase como um chamado. "Você acha que pode se esconder de mim na véspera de Natal?" perguntou ele, inclinando-se mais perto, o rosto a meros centímetros do dela. Seu hálito quente roçou sua bochecha, e Lírien sentiu as pernas fraquejarem, o corpo traindo-a com um tremor que não era só de medo. Os olhos dele percorreram seu rosto, demorando-se nos lábios entreabertos, e por um instante ela viu o conflito ali. O alfa predador lutando contra algo mais profundo. Uma fome que ia além da caça. Ela tentou se soltar, mas ele a segurou firme, o polegar traçando um círculo sutil em sua pele exposta, enviando ondas de calor que se espalharam por seu peito. "Meu clã, eles me baniram. Eu não pertenço às celebrações.
Sou apenas a marcada, a que carrega a vergonha. Thorne soltou um riso baixo, gutural, que vibrou em seu peito largo. Vergonha? Ele puxou a manga dela para cima com deliberada lentidão, expondo as cicatrizes à luz fraca. Lírien ofegou, o ar escapando em um suspiro contido, mas ele não recuou. Em vez disso, seus dedos roçaram as linhas irregulares, leves como uma brisa, mas firmes o suficiente para fazer sua respiração acelerar. O toque era fogo contra gelo, e ela sentiu um pulsar urgente entre as coxas, um desconforto que a envergonhava e excitava ao mesmo tempo. Essas marcas não são vergonha, Lírien, são prova de sobrevivência. E eu vim buscá-la para a corte de Yulifrost, onde o fogo natalino queima mais forte que qualquer exílio. Antes que ela pudesse protestar, ele a ergueu nos braços com facilidade sobrenatural, o corpo dela pressionado contra o dele. O calor de seu torso infiltrou-se através das roupas finas, o contorno rígido de seus músculos contra suas curvas suaves, fazendo-a corar violentamente. Seus quadris se alinharam por um breve segundo, enquanto ele a carregava para fora. E Lírien mordeu o lábio para conter um gemido, o coração disparado com a proximidade perigosa. O vento os açoitou, mas o abraço dele era um escudo, um refúgio que a aterrorizava tanto quanto a atraía. Enquanto atravessavam a neve até o trenó real, puxado por lobos de pelagem prateada que uivavam em saudação, Lírien percebeu o peso da noite. Eiraforja era um reino de contrastes. As ilhas centrais, com suas cortes de gelo reluzente, onde alfas como Thorne forjavam alianças em banquetes de carne e hidromel, contrastavam com as periferias selvagens, onde humanos como ela lutavam contra o frio e o preconceito. A trégua natalina, um ritual anual sob a lua de Yuli, exigia união, mas sussurros de rebelião ecoavam das Ilhas Negras, onde um alfa rival tramava para quebrar os tratados, usando marcados como ela como peões. No trenó, Thorne assentou ao seu lado, o braço ao redor de sua cintura para protegê-la do vento. Seus dedos apertaram levemente, e ela sentiu o calor dele se espalhando, um lembrete de que o rei não era apenas um salvador, mas uma ameaça. "Por quê?" sussurrou ela, virando o rosto para ele. Seus lábios roçaram a orelha dele por acidente, e ele tensionou, os olhos escurecendo com algo primal. "Porque você é parte disto, Lírien, e esta noite ninguém esconderá o que pertence ao rei." Sua voz era um ronronar baixo, prometendo perigos e desejos que ela mal ousava imaginar, enquanto o trenó acelerava rumo às luzes distantes da fortaleza de Yulifrost. O trenó cortava a neve como uma lâmina afiada, os lobos de pelagem prateada galopando com um ritmo selvagem que ecoava os batimentos acelerados do coração de Lírien. O braço de Thorne ainda a envolvia pela cintura, os dedos firmes pressionando sua lateral através do xale fino, um toque que a ancorava e ao mesmo tempo a incendiava. O vento gelado chicoteava seu rosto, mas o calor do corpo dele era uma barreira inescapável, o peito largo roçando seu ombro a cada solavanco do caminho. Ela sentia o contorno rígido de seus músculos, o cheiro de pinheiro e ferocidade impregnado em sua pele, e um tremor involuntário subiu por sua espinha, fazendo as cicatrizes latejarem como se respondessem a um chamado ancestral. Lírien virou o rosto, tentando ganhar espaço, mas isso só a aproximou mais dele. Seus lábios roçaram o queixo dele por um instante, e Thorne emitiu um rosnado baixo, quase inaudível, sob o uivo do vento. Seus olhos âmbar se estreitaram, fixando-se nos dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. "Não se mexa tanto", murmurou ele, a voz rouca como cascalho sob a neve, o hálito quente contra sua orelha, enviando um arrepio que se espalhou até o centro de seu ventre. Ela apertou as coxas, o corpo traindo-a com um calor úmido e insistente, uma reação que a envergonhava profundamente. Como podia sentir isso? Ele era o rei, um alfa que poderia despedaçá-la com um comando, e ela, a marcada, a rejeitada. A jornada pelas pontes de gelo que ligavam as ilhas era um espetáculo de sombras e luzes dançantes. Eiraforja se revelava em camadas. Fiordes negros cortavam as massas de terra congelada, onde auroras boreais
teciam véus verdes e púrpuras sobre as fortalezas esculpidas em penhascos translúcidos. Nas ilhas centrais, como Yulefrost, as cortes de gelo abrigavam salões onde alfas e humanos selavam alianças sob o ritual de Yule, um Natal pagão marcado por fogueiras eternas e juramentos de sangue. Mas nas periferias, como a ilha de sua cabana isolada, o preconceito reinava. Clãs humanos como os Voss marcavam os impuros para mantê-los afastados das celebrações, temendo que o sangue misto despertasse feras adormecidas. Lírien havia crescido ouvindo histórias de como sua avó, uma humana casada com um lobo errante, fora queimada viva por isso, deixando-a com as cicatrizes como herança de dor. O trenó desacelerou ao avistar as torres de Yulefrost, que se erguia como uma catedral de cristal contra o céu noturno. Portões de ferro runados se abriram com um rangido, revelando um pátio iluminado por tochas que crepitavam em azul espectral. Lobos sentinelas uivaram em saudação, e o ar encheu-se de vozes distantes, cânticos natalinos misturados a risadas guturais e o tilintar de taças. Thorn desceu primeiro, estendendo a mão para ela. Seus dedos envolveram os dela com uma força que não admitia recusa, puxando-a para o chão nevado. O impacto a desequilibrou, e ela tropeçou contra ele, o corpo colidindo com o dele em uma proximidade que roubou seu fôlego. Seus seios pressionaram o peito dele, sentindo o coração alfa bater forte e ritmado, e por um segundo, os quadris dele se ajustaram aos dela, uma pressão breve mas inconfundível, que a fez corar até as orelhas. "Cuide-se", disse ele, a voz baixa e carregada, os olhos percorrendo seu rosto como se memorizasse cada traço. Antes que ela pudesse responder, ele a guiou pelo pátio, a mão na base de suas costas, os dedos roçando a curva de sua espinha através do tecido. O toque era possessivo, enviando faíscas de calor que faziam suas pernas fraquejarem. Servos de peles grossas e olhos lupinos os observavam, sussurrando entre si. "A marcada, com o rei", um deles murmurou, mas Thorn o silenciou com um olhar, o ar ao redor parecendo congelar. Dentro da grande sala de Yulefrost, o calor das fogueiras eternas contrastava com o frio exterior. Pilares de gelo entalhados com runas ancestrais sustentavam o teto abobadado, onde guirlandas de pinheiro e ossos de alce pendiam como troféus de caçadas passadas. Mesas longas transbordavam de hidromel fumegante, carnes assadas e pães doces aromatizados com canela e sangue de veado. O banquete de Yule, que celebrava a trégua entre espécies. Alfas das Ilhas Aliadas, com mantos de peles e colares de presas, riam alto, enquanto humanos nobres, sem marcas de exílio, trocavam brindes cautelosos. No centro, um trono de osso e gelo aguardava Thorn, mas ele a levou primeiro a uma alcova lateral, longe dos olhares iniciais. "Por que me trouxe aqui?", perguntou Lírien, a voz trêmula, recuando até que suas costas tocaram a parede de pedra gelada. O espaço era estreito, forçando-os a ficarem próximos. Ela sentia o calor dele como uma chama viva, o cheiro de sua pele a envolvendo como um abraço indesejado. Thorn se inclinou, uma mão apoiada na parede ao lado de sua cabeça, o corpo bloqueando a saída. Seus lábios estavam a um sussurro dos dela, e ela viu as presas ligeiramente alongadas, um sinal de que o alfa lutava contra sua própria besta. "Porque o ritual de Yule exige unidade", respondeu ele, os olhos descendo para as mangas dela, como se pudesse ver as cicatrizes através do tecido. "E você carrega o sangue que pode selar a trégua de vez. Os Voss se tramam com os alfas das Ilhas Negras, usando marcados como você para espalhar discórdia. Eu não permitirei." Sua mão livre subiu, os dedos traçando o colarinho de sua blusa, roçando a clavícula exposta. O toque foi leve, mas incendiário. Lírien ofegou, o peito arfando, sentindo um pulsar urgente entre as pernas, que a fez apertar os punhos. Ele era perigo encarnado, mas também o primeiro a tocá-la sem repulsa, e isso a aterrorizava mais que qualquer rejeição. Antes que pudesse protestar, um arauto anunciou a entrada do rei. Thorn a puxou pela mão, guiando-a para o salão principal. Os olhares se voltaram para eles, curiosos, hostis, invejosos. Um alfa rival, de pelagem escura e cicatrizes no rosto,
Estreitou os olhos de uma mesa distante. Lírien sentiu o peso da sala, o ar carregado de tensão. Thorne assentou ao seu lado no trono, o braço ao redor de seus ombros como uma reivindicação pública. Seus dedos apertaram levemente seu braço marcado e ela mordeu o lábio, o corpo respondendo com um tremor que ele certamente notou. Enquanto os cânticos recomeçavam, Thorne inclinou-se para ela, os lábios roçando sua orelha. Esta noite você não se esconde mais, e eu vou mostrar a todos o que essas marcas realmente significam. Sua voz era uma promessa sombria, e Lírien sentiu o calor dele se espalhar. Um laço invisível se formando, puxando-a para o abismo de desejo e destino que Eira Forja reservava para os impuros como ela. O banquete prosseguia, mas em sua mente, o mundo se resumia àquele toque, àquele olhar, e ao medo delicioso de o que viria a seguir. Os cânticos natalinos ecoavam pelo salão de Yule-Frost como um coro de ventos ancestrais, as vozes dos alfas e humanos entrelaçando-se em harmonia frágil, enquanto as chamas azuis das fogueiras eternas projetavam sombras dançantes nos pilares de gelo. Lírien sentava-se rígida ao lado de Thorne no trono de osso e cristal, o braço dele ainda ao redor de seus ombros, uma âncora que a prendia ao centro de todos os olhares. O peso daqueles olhos, curiosos, acusadores, famintos, a sufocava, como se o ar gelado do salão tivesse se tornado espesso e opressivo. Seu pulso latejava sob os dedos dele, as cicatrizes escondidas pela manga, agora um segredo compartilhado apenas entre eles, mas ela jurava que todos podiam senti-las, como uma maldição exposta. Thorne inclinou-se mais perto, o corpo dele uma muralha de calor contra o dela, o peito largo roçando seu ombro de leve, enquanto ele erguia uma taça de hidromel para brindar. Beba, murmurou ele, a voz baixa e rouca, os lábios quase tocando a concha de sua orelha. O hálito quente enviou um arrepio pela nuca dela, descendo em ondas que se acumulavam no ventre, um calor insistente que a fazia apertar as coxas sob a mesa. Ela pegou a taça com mãos trêmulas, o líquido doce e picante queimando sua garganta, mas era o toque dele, o polegar traçando um círculo sutil em seu ombro que a incendiava por dentro. Como podia ele agir assim, como se ela fosse digna daquele lugar, quando seu clã a havia marcado como abominação? Do outro lado do salão, o alfa rival das Ilhas Negras, Garrick Thorniar, observava com olhos negros, como fiordes profundos. Seu manto de peles escuras estava cravejado de presas de ursos polares, e cicatrizes antigas sulcavam seu rosto, marcas de batalhas que ele usava como troféus. Ele ergueu sua taça em um brinde falso, mas Lírien viu o ódio ali, misturado a algo calculado. Os Voss, seu próprio clã, haviam enviado emissários para as Ilhas Negras meses antes, sussurrando sobre alianças contra os alfas centrais. Ela era o peão perfeito, uma marcada que poderia ser usada para provar a fraqueza de Thorne, para acender a faísca que romperia a trégua de Yule. O ritual daquela noite exigia um juramento de sangue coletivo, unindo humanos e lobisomens sob a lua cheia, mas se Garrick descobrisse o sangue misto dela, tudo desmoronaria. Um servo se aproximou, inclinando-se para sussurrar algo ao ouvido de Thorne. O rei tensionou, os músculos do braço ao redor dela endurecendo como ferro forjado. "Fique aqui", ordenou ele, levantando-se com graça predatória. Mas antes de se afastar, seus dedos deslizaram pela nuca dela, um toque possessivo que a fez ofegar baixinho. O calor da palma dele permaneceu em sua pele, um fantasma que a deixava tensa, o corpo respondendo com um pulsar urgente entre as pernas, como se ele tivesse acendido uma chama que não se apagava. Lírien cruzou os braços sobre o peito, tentando ignorar os olhares que agora se voltavam para ela sozinha. Uma humana marcada em um trono de alfas. Sozinha por um momento, ela sentiu o peso da sala como uma corrente. Uma mulher humana, de cabelos loiros trançados com fitas vermelhas de Yule, aproximou-se hesitante, os olhos baixos. "Lady Lírien, sou Mira, do clã das Ilhas de Prata. Ouvi sobre você." Sua voz era suave, mas carregada de pena, e Lírien encolheu-se, as cicatrizes ardendo como se respondessem à compaixão indesejada. "Não sou Lady",
Sou apenas a voz marcada. Eles me baniram por isso. As palavras saíram amargas, e Mira estendeu a mão, tocando de leve o braço dela. O gesto foi gentil, mas Lírien recuou, o toque revivendo memórias de ferro quente e risadas cruéis do clã. Antes que Mira pudesse responder, um tambor ritmado anunciou a dança de Yule, o coração da celebração. Alfas e humanos se ergueram, formando círculos ao redor das fogueiras, mãos unidas em um ritual que simbolizava a trégua. Thorne retornou então, o rosto sombrio, e estendeu a mão para ela. Dance comigo, disse ele, não como pedido, mas como comando, os olhos âmbar flamejando com urgência. Lírien hesitou, mas o calor da palma dele contra a dela a puxou para o centro do salão, como se um fio invisível os ligasse. A dança era antiga, um entrelaçar de passos que imitava a caçada e a união. Thorne a guiou com mãos firmes na cintura dela, puxando-a para perto até que seus corpos se colassem em cada giro. O peito dele pressionou o dela, o contorno rígido de seus músculos contra suas curvas suaves, e ela sentiu o coração dele bater forte, sincronizando com o dela. Seus quadris se roçaram em um movimento deliberado, uma pressão breve que a fez morder o lábio para conter um suspiro, o calor se espalhando por suas coxas como um rio derretendo o gelo. Você treme, murmurou ele contra seu cabelo, os lábios roçando a têmpora dela, o cheiro de pinheiro e selvageria a envolvendo. É medo? Ou algo mais? A voz dele era um ronronar baixo, provocante, e Lírien virou o rosto, os lábios quase tocando os dele. Por um instante, o mundo se resumiu àquele espaço mínimo entre eles, ao desejo que latejava em seu ventre, fazendo-a questionar se fugiria ou se renderia. Mas Garrick se aproximou no círculo, cortando a dança com um passo ousado. Ele pegou a mão de Lírien, girando-a para longe de Thorne com um sorriso predatório. A marcada honra o rei, mas talvez precise de um alfa que entenda sua natureza. Seus dedos apertaram o pulso dela, roçando a manga sobre as cicatrizes, e Lírien sentiu um frio nauseante, contrastando com o fogo que Thorne havia acendido. Ela tentou se soltar, mas Garrick a puxou mais perto, o corpo dele rígido e hostil contra o dela. O toque era invasivo, sem o calor primal de Thorne, e ela ofegou, o pânico subindo. Thorne rosnou, um som gutural que ecoou pelo salão, congelando os dançarinos. Em um borrão de movimento, ele arrancou Lírien dos braços de Garrick, girando-a para trás de si como um escudo. Seus braços a envolveram pela cintura, apertando-a contra seu peito, o corpo dele uma barreira de fúria e proteção. Toque nela novamente, e as Ilhas Negras conhecerão o inverno eterno, ameaçou ele, os olhos escurecendo para um âmbar quase negro, as presas alongando-se ligeiramente. Lírien sentiu o tremor dele, a besta lutando contra o controle, e pressionou as mãos contra o torso dele, sentindo os músculos tensionados, o calor que vazava através da camisa. Seu próprio corpo respondia, as pernas fraquejando com a proximidade, um gemido contido escapando em um sussurro. O salão murmurou, os cânticos cessando, mas Thorne não a soltou. Em vez disso, ele virou o rosto para ela, os lábios roçando sua orelha mais uma vez. Você é minha para proteger esta noite, Lírien, e logo todos verão o que essas marcas escondem. Seu polegar traçou a linha de sua mandíbula, um toque que prometia mais que palavras, enquanto Garrick recuava com um riso frio, os olhos prometendo retaliação. A dança recomeçou, mas para Lírien o ritual havia mudado. Agora era uma dança de desejos e perigos, com Thorne como parceiro inescapável, puxando-a para o centro de uma tempestade que Eira Forja mal podia conter. O banquete prosseguia, mas o ar crepitava com tensão, e ela sabia que o juramento de sangue se aproximava, carregando segredos que poderiam uni-los ou destruí-los. O ar no salão de Yulefrost crepitava como gelo se partindo sob pressão, os murmúrios dos convidados se transformando em um zumbido tenso após o confronto. Lírien ainda tremia nos braços de Thorne, o corpo dele uma prisão de calor e fúria contra o dela,
o peito largo subindo e descendo em respirações controladas que ecoavam em seu próprio ritmo acelerado. Seus dedos cravavam levemente na cintura dela, ancorando-a enquanto o mundo ao redor parecia pausar, todos os olhos fixos neles, como presas em uma caçada interrompida. O cheiro de hidromel derramado e fumaça das fogueiras se misturava ao aroma primal dele, pinheiro selvagem e algo metálico, como sangue fresco, e ela sentia o pulsar urgente em seu ventre, uma resposta traiçoeira à proximidade que a envergonhava até os ossos. Thorne a soltou devagar, mas não completamente. Sua mão deslizou para a base de suas costas, guiando-a de volta ao trono com uma possessividade que fazia sua pele formigar. "Não saia daqui", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível o suficiente para enviar um arrepio que se espalhava por suas coxas, fazendo-as se contraírem involuntariamente. Ela assentiu, o fôlego curto, o corpo ainda colado ao dele por um segundo a mais do que o necessário, sentindo o contorno rígido de seus quadris contra os dela antes que ele se afastasse. O vazio que deixou era quase doloroso, como se o calor dele tivesse levado embora o ar do salão. Garrick Thornier recuou para sua mesa, o rosto uma máscara de desdém calculado, mas Lírien viu o brilho predatório em seus olhos negros enquanto ele trocava um olhar com um emissário humano de manto cinza. Um voz, sem dúvida, com o brasão de ferro marcado no peito. Seu estômago revirou. Ela conhecia aqueles olhares, os sussurros do clã que a haviam arrastado para a forja na infância, pressionando o ferro em brasa contra sua pele para purificar o sangue impuro. Aqui no coração de Yule Frost, eles tramavam para usar sua marca como prova de fraqueza, para incendiar a trégua e derrubar Thorne, cujas leis uniam as ilhas em uma paz gelada mas fértil. Os tambores ritmados recomeçaram, mais lentos agora, anunciando o juramento de sangue, o clímax da noite de Yule, onde alfas e humanos cortavam as palmas das mãos e uniam o sangue sobre o altar de gelo eterno, selando a aliança sob a lua cheia. Thorne subiu ao estrado central, sua silhueta imponente contra as chamas azuis, o manto de peles negras caindo como asas de corvo. Ele ergueu uma adaga runada, a lâmina brilhando com veios de prata lunar, e cortou sua própria palma sem hesitar. Gotas vermelhas caíram no recipiente de cristal, fumegando levemente ao tocar o gelo. "Pelo sangue das ilhas, pela trégua de Eira Forja", proclamou ele, a voz grave ecoando como um uivo contido, fazendo os pilares vibrarem. Os alfas aliados se aproximaram primeiro, cortando as mãos e misturando seu sangue ao dele. Juramentos murmurados em línguas antigas de runas e presas. Humanos nobres seguiram, cautelosos mas obedientes, o salão preenchido pelo cheiro metálico que pairava no ar frio. Lírien observava da borda do trono, o coração martelando, sabendo que sua vez viria. Thorne a havia reivindicado publicamente, e recusar seria declarar guerra. Mas e se o sangue misto dela revelasse tudo? As cicatrizes ardiam sob a manga, como se pressentissem a exposição, e ela apertou os punhos, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, apesar do calor das fogueiras. Quando chegou sua vez, Thorne desceu do estrado e estendeu a mão, os olhos âmbar fixos nos dela, com uma intensidade que a fez engolir em seco. "Venha, Lírien", disse ele, a voz baixa mas audível, um comando envolto em promessa. Ela se ergueu, as pernas fracas, e ele a puxou para o centro, o braço ao redor de sua cintura para estabilizá-la. O toque era firme, os dedos pressionando a curva de seu quadril através do tecido fino, enviando ondas de calor que se acumulavam entre suas coxas, um desconforto pulsante que a fazia corar. Seus corpos se alinhavam na procissão, o peito dele roçando suas costas a cada passo, e ela sentiu o rígido contorno de sua forma contra si, uma pressão sutil que roubava seu fôlego. No altar, Thorne pegou a adaga e hesitou por um instante, os olhos descendo para o braço dela. "Mostre-me", murmurou ele, só para ela ouvir, os lábios a centímetros de sua orelha. O hálito quente roçou sua pele e Lírien ofegou, o corpo traindo-a com um tremor que ele notou, seus dedos apertando mais.
Com mãos trêmulas, ela puxou a manga para cima, expondo as cicatrizes irregulares à luz das tochas. Linhas tortuosas de pele enrugada, brilhando como acusações vivas. Um murmúrio se ergueu no salão, olhares hostis dos Voss e de Garrick se voltando para ela como lâminas. Thorne não recuou. Em vez disso, ele pegou sua mão marcada, virando-a para cima com delicadeza surpreendente, e cortou a palma dela com a adaga. Um corte leve, mas o sangue fluiu, misturando-se ao dele no cristal. O contato foi elétrico. Gotas vermelhas se uniram e Lírien sentiu um puxão profundo, como se o sangue ancestral despertasse, latejando em suas veias e nas cicatrizes. Ele pressionou a palma ferida contra a dele, os dedos entrelaçando-se, o calor da pele dele contra a dela incendiando cada nervo. Seus corpos se inclinaram mais perto, os quadris se roçando levemente enquanto ele murmurava o juramento. Pelo sangue unido, pela força das marcas que não quebram. A voz dele era um ronronar gutural, os lábios roçando o topo de sua cabeça, e ela mordeu o lábio para conter um suspiro, o pulsar entre as pernas se intensificando com a proximidade, o cheiro dele a envolvendo como uma teia. Garrick avançou então, o rosto contorcido em fúria. Essa marcada profana o ritual. Seu sangue é veneno, Thorne. Os Voss o sabem, e eu também. Ele ergueu a voz apontando para as cicatrizes expostas, e o salão explodiu em sussurros, alfas tensionando como lobos prestes a saltar. Lírien recuou contra Thorne, o corpo dela colidindo com o dele, sentindo os músculos dele endurecerem em proteção. Ele a envolveu pela cintura com o braço livre, puxando-a para si até que suas costas se moldassem ao peito largo, o calor dele um escudo contra o caos. Ela é parte de Eira Forja agora, rosnou ele. Os lábios contra a nuca dela, o hálito quente enviando arrepios que faziam suas pernas fraquejarem. E quem a desafia, desafia o rei. O confronto pairou no ar, mas Thorne ergueu a mão unida à dela, o sangue misturado brilhando no cristal como prova irrefutável. Os murmúrios cessaram aos poucos, o ritual prosseguindo em tensão palpável, mas Lírien sentia o laço se formando, não só de sangue, mas de algo mais profundo, um desejo que queimava em seu ventre enquanto os dedos dele traçavam a linha de sua cicatriz exposta. Um toque leve que prometia cura e perigo. Garrick recuou, os olhos prometendo vingança, mas para ela, o mundo se resumia ao calor de Thorne, a forma como seu corpo respondia ao dele, puxando-a para um abismo onde o exílio se transformava em pertencimento e o medo em um anseio irresistível. A noite de Iule avançava, mas o verdadeiro ritual, o deles, mal havia começado. O salão de Iule Frost pulsava com uma energia contida, como o coração de uma besta adormecida prestes a despertar, enquanto o ritual de sangue prosseguia em sussurros e olhares afiados. Lírien sentia o aperto da mão de Thorne na sua, as palmas unidas ainda úmidas com o sangue misturado que brilhava no cristal do altar. Um laço que latejava em suas veias como um eco ancestral. O corpo dele permanecia colado ao dela, o peito largo pressionando suas costas em uma barreira inescapável, o calor dele infiltrando-se através das roupas finas e fazendo sua pele arrepiar. Cada respiração dele roçava sua nuca, um hálito quente que enviava ondas de tremor por sua espinha, acumulando-se em um pulsar insistente entre suas coxas. Uma reação que a envergonhava, mas que ela não conseguia reprimir, como se o sangue impuro em suas veias respondesse ao chamado primal dele. Garrick Thorne ficou parado por um momento, os olhos negros flamejando com uma fúria que distorcia suas cicatrizes antigas. Mas ele recuou um passo, forçado pela autoridade de Thorne e pelo peso dos alfas aliados que se posicionavam em semicírculo protetor. "Isso não acaba aqui, rei das Ilhas Centrais", sibilou ele, a voz baixa como o vento cortante dos fiordes, antes de se virar e desaparecer entre as sombras dos pilares de gelo, levando consigo o emissário Voss, que trocava olhares cúmplices. O salão exalou coletivamente, os cânticos recomeçando em tons mais hesitantes, mas Lírien não ouvia nada além do batimento acelerado de seu próprio coração, sincronizado com o de Thorne, que a mantinha presa contra si, como se temesse que ela se dissolvesse na multidão.
Você está bem? Murmurou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível o suficiente para fazer suas pernas fraquejarem. O toque era sutil, mas incendiário. Ela sentiu os dedos dele deslizarem levemente pela curva de sua cintura, traçando a linha de sua silhueta sob o xale puído. Um gesto que prometia mais que proteção. Lírien virou o rosto ligeiramente, os lábios dela quase colidindo com os dele, e o ar entre eles crepitou com uma tensão palpável. Eu não sei, confessou ela, a voz rouca, o corpo traindo-a com um suspiro contido, enquanto o quadril dele se ajustava ao dela em um movimento involuntário, pressionando uma rigidez sutil que a fez corar violentamente. O cheiro dele, musgo gelado e ferocidade contida, a envolvia como uma névoa, que ela apertou os punhos para não ceder ao impulso de se virar e pressionar o corpo inteiro contra o dele. Ali mesmo, sob os olhares de todos. Thorne a guiou de volta ao trono, mas não a sentou ao lado. Em vez disso, ele a posicionou de frente para o salão, o braço ainda ao redor de sua cintura, forçando-a a encarar a multidão que agora sussurrava abertamente sobre a marcada do rei. As fogueiras eternas crepitavam mais alto, projetando sombras que dançavam como lobos em caçada, e o ar carregava o aroma de hidromel azedo e carne assada, misturado ao metálico do sangue ritual. Lírien sentia as cicatrizes expostas latejarem ao ar frio, a manga ainda puxada para cima, revelando as linhas tortuosas que serpenteavam de seu pulso ao ombro, marcas de ferro e rejeição, agora o centro de todos os olhares. Alfas das Ilhas de Prata observavam com curiosidade relutante, enquanto humanos nobres, livres de exílio, trocavam olhares de pena e desdém. Mira, a mulher loira que havia se aproximado antes, assentia encorajadoramente de uma mesa distante. Mas Lírien só via as acusações nos rostos dos Vós infiltrados, ecos de sua infância de dor e isolamento nas cabanas periféricas de Eira Forja. Olhem para ela, proclamou Thorne de repente, a voz grave ecoando como um trovão sobre as auroras boreais que filtravam através das janelas altas de gelo translúcido. Ele ergueu o braço dela com delicadeza, expondo as cicatrizes à luz das tochas azuis, e o salão caiu em um silêncio atordoado. Lírien ofegou, o pânico subindo como bile, mas o toque dele era firme, os dedos traçando as linhas irregulares com uma reverência que a desarmava. Essas marcas não são de fraqueza, mas de força, sobrevivência em um arquipélago que devora os fracos. Lírien Voss carrega o sangue das ilhas antigas, o mesmo que uniu nossos povos nos tratados de Yuli. Ela não é exilada. Ela é o laço que nos fortalece contra as sombras das Ilhas Negras. Os murmúrios se transformaram em um burburinho de surpresa, alfas inclinando cabeças em respeito relutante, mas Lírien tremia, o corpo colado ao dele em uma mistura de terror e anseio. O polegar de Thorne roçou a pele enrugada de sua cicatriz mais profunda, um gesto leve que enviou faíscas de calor por seu braço, descendo até o centro de seu ventre, em um pulsar urgente e desconfortável. Ela mordeu o lábio inferior, sentindo as coxas se contraírem, o calor úmido se espalhando como um segredo traidor. Como ele podia tocá-la assim, diante de todos, transformando sua vergonha em algo sagrado? Seus olhos âmbar encontraram os dela, flamejando com uma fome que ia além da política, uma promessa de que ele via além das marcas, até o desejo cru que latejava entre eles. Sem aviso, Thorne inclinou-se e pressionou os lábios contra a cicatriz em seu ombro, um beijo lento e deliberado que queimou como fogo líquido. O contato foi elétrico. A umidade quente da boca dele contra a pele sensível fez Lírien arquear as costas involuntariamente, um gemido baixo escapando de sua garganta antes que ela pudesse contê-lo. O salão ofegou coletivamente, o som ecoando como um uivo coletivo, mas ele não parou. Seus lábios traçaram a linha irregular até o pulso, cada beijo uma reivindicação pública, os dentes roçando levemente a carne como uma ameaça de presas contidas. O corpo dela respondia em chamas, as pernas fraquejando até que ela se apoiou nele, sentindo o peito rígido dele contra suas costas, os quadris se alinhando em uma pressão que a deixava tonta de desejo e exposição.
Thorn, sussurrou ela, a voz trêmula, o coração disparado enquanto o calor entre suas coxas se tornava insuportável. Um anseio que a fazia questionar se fugiria ou se entregaria ali mesmo. Ele ergueu o rosto, os lábios ainda úmidos roçando sua orelha. Você pertence a mim agora, Lírien, e a Eira Forja verá isso. O braço dele apertou sua cintura, puxando-a mais perto até que não houvesse espaço entre eles, o contorno de sua forma rígida pressionando contra suas curvas suaves, um lembrete silencioso do que o ritual de sangue havia despertado. Os aplausos hesitantes irromperam, misturados a sussurros de aprovação e inveja, mas Garrick, das sombras, observava com olhos que prometiam tormenta. A noite de Yule avançava para seu ápice, com banquetes e danças que mascaravam as tramas fervilhantes, mas para Lírien, o mundo se resumia àquele beijo nas cicatrizes, uma cura que ardia como desejo, puxando-a para o abismo de um amor perigoso e inevitável, onde o rei lobisomem não era mais ameaça, mas o refúgio que ela sempre temera precisar. O salão de Yulefrost explodiu em um tumulto de aplausos e sussurros, as chamas azuis das fogueiras eternas tremulando como se respondessem ao beijo de Thorn, nas cicatrizes de Lírien. Ela ainda tremia em seus braços, o corpo colado ao dele, em uma fusão de calor e vulnerabilidade. O peito largo pressionando suas costas, enquanto o pulsar entre suas coxas se transformava em uma ânsia profunda, quase dolorosa. Os lábios dele haviam deixado um rastro úmido e ardente na pele marcada. Cada toque uma faísca que incendiava não só sua carne, mas as veias onde o sangue misto latejava como um segredo finalmente libertado. O ar ao redor cheirava a hidromel derramado e fumaça ritual, mas para ela tudo se resumia ao cheiro dele, selvagem, possessivo, um bálsamo contra anos de rejeição. Thorn a virou devagar, os olhos âmbar fixos nos dela com uma intensidade que a fez engolir em seco, os dedos ainda entrelaçados nas palmas feridas, o sangue seco unindo-os como um pacto invisível. "Você sente isso?" murmurou ele, a voz rouca ecoando só para ela, o hálito quente roçando seus lábios entreabertos. Lírien assentiu, incapaz de falar, o corpo traindo-a com um tremor que subia das pernas fracas até o ventre, onde o calor se acumulava em ondas urgentes. Seus quadris se roçaram levemente enquanto ele a puxava mais perto, uma pressão sutil do contorno rígido dele contra suas curvas suaves, fazendo-a morder o lábio para conter um suspiro. Era medo misturado a desejo, o medo de ser vista, de ser desejada por um alfa que poderia destruí-la, e o desejo de se render àquele refúgio feroz que ele oferecia. Mas o momento foi rompido por um rugido gutural do outro lado do salão. Garrick Thorner avançou como uma sombra viva, os olhos negros flamejando com ódio puro, flanqueado por dois emissários Voss, cujos rostos pálidos ecoavam as memórias cruéis de Lírien. "Mentiras!" berrou ele, erguendo uma adaga similar à de Thorn, a lâmina cravejada de runas das Ilhas Negras. "Essa marcada carrega o veneno que corrompe nossa trégua. Os Voss juram por ela. Sangue impuro que desperta a besta selvagem, não a união." O salão congelou, alfas tensionando os músculos sob as peles, humanos recuando para as paredes de gelo que refletiam o caos como espelhos ancestrais. Lírien sentiu o pânico subir, as cicatrizes ardendo como ferro fresco, mas Thorn a apertou contra si, o braço ao redor de sua cintura, uma âncora inabalável. Os dedos cravando levemente em sua carne através do tecido, enviando faíscas que combatiam o frio do terror. "Chega de tramas nas sombras, Garrick", rosnou Thorn, sua voz um trovão que fez os pilares vibrarem, as presas alongando-se ligeiramente em um aviso primal. Ele empurrou Lírien para trás de si com gentileza protetora, mas manteve a mão na dela, o toque um laço que a impedia de cair no abismo do medo. Os dois alfas se encararam, o ar crepitando com energia sobrenatural, o cheiro de peles úmidas e fúria preenchendo o espaço, enquanto os lobos sentinelas uivavam do pátio lá fora, ecoando a lua cheia de Yule. Garrick atacou primeiro, a adaga cortando o ar em um arco veloz, mas Thorn desviou com graça predatória,
o corpo girando para bloquear o golpe com o antebraço, sangue espirrando no gelo do chão. Lírien ofegou, o coração disparado, mas algo despertou dentro dela. O sangue misto, agitado pelo ritual, latejando nas cicatrizes como um chamado. Ela apertou a mão de Thorne, sentindo o calor dele fluir para si, e um rosnado baixo escapou de sua própria garganta, surpreendendo-a. Seus olhos se arregalaram ao ver as unhas alongarem-se ligeiramente, uma ferocidade adormecida emergindo, não como maldição, mas como força. "Não ouse tocá-lo!" gritou ela, a voz ecoando com uma autoridade nova, e avançou, o corpo colidindo com o de Garrick em um empurrão instintivo. O alfa-rival cambaleou surpreso, e Thorne aproveitou, derrubando-o com um soco que ecoou como trovão, os músculos tensionados roçando o braço dela no processo. Um contato breve que reacendeu o fogo em seu ventre. Os emissários Voss hesitaram, mas ao verem Garrick no chão, recuaram, os rostos contorcidos em traição exposta. "A marcada. Ela é a profecia", murmurou um deles, antes de fugir para as sombras das portas laterais, deixando para trás o eco de sua lealdade quebrada. O salão explodiu em vivas, alfas e humanos unindo-se em um coro de aprovação, a trégua de Yuli fortalecida pelo espetáculo de união e coragem. Garrick foi arrastado pelos sentinelas, seus olhos prometendo vingança futura, mas Eira Forja havia sobrevivido à noite. As Ilhas Negras isoladas, os Voss divididos, e o sangue misto de Lírien, revelado não como fraqueza, mas como o elo que selava os tratados ancestrais. Thorne se virou para ela então, o rosto sujo de suor e sangue, mas os olhos suavizando em uma vulnerabilidade que a desarmou. Ele a puxou para si, os braços envolvendo sua cintura com uma urgência que a fez arquear contra ele. Os seios pressionando o peito largo, sentindo o coração dele bater em uníssono com o dela. "Você foi feroz, Lírien", sussurrou ele, os lábios roçando sua testa, descendo devagar até a cicatriz no ombro, beijando-a novamente com uma lentidão que a fez tremer. O toque era fogo puro. Ela ofegou, as mãos subindo para o pescoço dele, os dedos enredando-se nos cabelos grossos, enquanto seus quadris se moldavam aos dele, a rigidez dele contra sua suavidade, enviando ondas de calor que a deixavam tonta. Eu tenho isso em mim. Não sou mais a exilada", confessou ela, a voz trêmula de lágrimas e desejo, o corpo respondendo com um pulsar que pedia mais, um anseio de pertencimento que ia além da carne. Ele capturou seus lábios então, um beijo profundo e possessivo que selava tudo, o ritual, o confronto, o amor proibido que havia florescido na neve de Eira Forja. A boca dele era quente e exigente, os dentes roçando seu lábio inferior em uma mordida leve que a fez gemer baixinho. As pernas fraquejando, até que ele a ergueu nos braços, carregando-a para uma alcova lateral, longe dos olhares. Ali, sob as guirlandas de Yuli, ele a deitou em almofadas de peles macias, o corpo cobrindo-o dela sem peso, os beijos traçando um caminho pelo pescoço, pelas cicatrizes, cada toque uma cura que apagava as dores passadas. Lírien se rendeu, as mãos explorando o contorno rígido dos músculos dele, sentindo o tremor primal que ele lutava para conter, o desejo mútuo queimando como as fogueiras eternas. A aurora boreal irrompeu pelas janelas de gelo, tecendo luzes dançantes sobre eles, enquanto o banquete se transformava em celebração verdadeira. Lírien, a marcada, havia encontrado seu lugar, não como peão, mas como rainha ao lado do alfa, o sangue unido curando feridas antigas e forjando um futuro onde o amor transcendia o preconceito. Thorne a abraçou mais perto, os sussurros de promessas eternas misturando-se aos cânticos distantes, e pela primeira vez o frio de Eira Forja parecia um abraço acolhedor, um lar onde o desejo e a aceitação dançavam sob a lua de Yuli.